Nós vamos ler dois versículos, 63:16 e 64, versículo 8. Dois versículos somente. 63:16, 64, versículo 8. Você que puder colocar sobre os seus pés. Mas tu és Deus Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Tu és o barro e nós somos oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Amém? Por que eu peguei esses versículos? Hoje o mundo comemora o Dia dos Pais, mas pouco se é falado sobre a paternidade espiritual. Nós temos um pai que está acima de todos os outros pais. Se existe um pai biológico, é porque nós temos um pai espiritual. Que nós possamos reconhecer o valor desse pai espiritual. Aqui fala que nós somos o barro e ele é o oleiro. Todos nós sabemos qual a relação entre o barro e o oleiro. Como ele que faz com o barro para formar uma peça, como ele amassa aquele barro para que aquele barro dê forma, ganhe forma. E que nós possamos deixar que esse Pai que está nos céus, que possa fazer isso de nós, nos moldar conforme a vontade dele. Peça para o Senhor nessa noite: me molda, Senhor. Ele pode fazer todas as coisas, ele está pronto para te ouvir, ele está pronto para falar com você. Basta que você dê lugar para que isso aconteça. Às vezes ele até tem saudade na nossa voz, né? A gente não tem quase tempo de tirar um tempo específico para o Senhor. Vai lá e ora 5 minutos, 10 minutos e tá bom. Mas que nós possamos tirar nesse tempo do nosso dia, da nossa vida, para adorarmos esse Senhor dos Senhores, esse Pai dos Pais, né? Que é nosso maior Pai, que é o Senhor que está nos céus. Amém? Curve sua cabeça nessa noite. Faça esse pedido para o Senhor nessa noite. Você que quer ser moldado por Ele. Você que quer que Ele faça em sua vida aquilo que é não a sua vontade, mas que é a vontade dEle. Peça ao Senhor nessa noite para fazer isso contigo. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Aqui na tua palavra fala que o Senhor é o nosso oleiro e nós somos o barro. Sabemos que muitas vezes nós somos amassados. Às vezes nós passamos por desertos, por opção nossa, porque nós somos negligentes ao Senhor. Mas que nessa noite nós possamos, Senhor, nos colocar diante do Senhor e deixar que o Senhor faça em nós. Faça como o oleiro faz com barro, Senhor. Nos molde conforme a tua vontade. Faça em nós tão somente o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Nesta noite nós queremos te honrar, Senhor, porque sabemos que nós temos um Pai, que nós temos paternidade. E que nessa noite nós possamos, Pai, agradecer ao Senhor, engrandecer o teu nome, louvar a ti, te render graças pelos muitos benefícios que o Senhor tem em nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela tua graça, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Fale conosco nessa noite. Nós te damos liberdade para mover em nossas vidas, Senhor. Nós te damos liberdade para mover no meio do teu povo, Jesus. Nós carecemos do mover do Senhor em nossas vidas. Ó Espírito Santo, passeia neste lugar nessa noite. Que nós venhamos abrir os nossos corações e deixar que o Senhor faça em nós.
Que nessa noite nós possamos, Senhor, fazer um culto a Ti, um culto de entrega. Que nós venhamos nos entregar ao Senhor. Que nós não venhamos sair da forma que nós entramos. Se entrou alguém aqui doente, Senhor, libera a cura nesta noite. Oh, Yana Kanda, Yana Kanda, Yana Yanas. Se já entrou alguém aqui que tem sede do Senhor, que o Senhor venha, que ele venha se render ao Senhor nessa noite. Se tem alguém aqui que já conheceu a Tua palavra, que ele volte nessa noite ao primeiro amor. Mas que o Senhor venha fazer nessa noite, Jesus. Nós Te damos liberdade de mover aqui nessa noite, Jesus. Nós queremos trazer a Tua presença para este lugar, Senhor. Oh, aleluias. Nós queremos a Tua presença em nós, Jesus. Que a Tua presença seja real nessa noite. Em nome de Jesus. Fale conosco através do louvor. Fale conosco através da palavra. Fale ali com as crianças na salinha. Em nome de Jesus, traga os Teus filhos que ainda estão a caminho, debaixo de Seus santos cuidados. Em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos sentir a Tua presença aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluias. Vamos declarar o amor ao Senhor nessa noite. Tem ciúme de mim. O Teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Diga pro Senhor. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluias. Tem ciúmes de mim. O Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Teu amor, aleluia. Me ama,
tão grande amor demonstrado a nós. Aleluias, 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 que nossos olhos sempre possam estar brilhando pelo amor de Jesus, que as pessoas possam ver Jesus através do nosso brilho, que as pessoas possam ver Jesus através de nós. No meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluias. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Diz pro Senhor: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos
te adoramos, Jesus. Engrandecemos o teu nome. Que nós possamos permanecer no primeiro amor, Jesus. Aleluias, que a tua presença seja real em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Que nós possamos, Senhor, que a nossa brasa possa sempre estar acesa. Que o Senhor venha nos incendiar. Venha incendiar a tua igreja, Jesus. E que nós venhamos te dar liberdade para mover em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluias. Um barulho diferente, como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Aleluia, da liberdade. Deixa o Senhor fazer em sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Ouço um barulho diferente, como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousado sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Aleluias. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez. Deixa o mover do teu Espírito em ti. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite. Dê liberdade ao Espírito Santo mover na sua vida nessa noite. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, Aviva a nossa geração. a nossa geração tem lenha pra queimar. Os filhos de Deus têm fogo do Espírito. Oh, aleluia. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar. E vem A nossa geração. a nossa geração tem lenha pra. Quem pode declarar nessa noite? Pode incendiar. E vem a sua igreja, a nossa geração. A nossa geração tem lenha pra queimar. Sua igreja. Pode incendiar.
vem nos batizar. Nossa geração tem lenha pra pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo. Aleluias! Rei, acende a chama em mim e me batiza com fogo. Rei, acende a chama em mim. Aleluias! Que nós venhamos da liberdade ao Espírito Santo nos batizar com o fogo do Espírito, para que nós venhamos ser cheios do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, verso 20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que nessa noite nós possamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor. Na palavra diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque é o poder do Senhor que opera em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos, como ato de generosidade, trazer as ofertas à casa do Senhor, e como ordenança do Senhor, trazer os nossos dízimos, porque foi ordenança do Senhor. Que nós possamos nessa noite ofertar e dizimar ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça, coloque o seu dízimo e sua oferta em tuas mãos. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Quero abençoar cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que se levantar no seu lugar para trazer ao altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Como diz a tua palavra, que venha abundar os teus celeiros, que o Senhor possa abençoar as obras das suas mãos. Sabemos que quando nós estamos dizimando, isso foi ordenança, cumprindo a ordenança do Senhor. E quando nós ofertamos, nós sabemos que estamos sendo generosos, porque a casa do Senhor precisa ser mantida. Nós precisamos construir o nosso templo. Nós precisamos manter essa casa. Em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar em nossos corações, primeiramente. Depois em nossa mente, aquilo que o Senhor nos ordenou a que nós façamos. Que nós possamos, além da parte financeira, que nós possamos dizimar ao Senhor o nosso tempo. Que nós possamos dizimar ao Senhor a nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor. Abençoe o teu povo. Abunde essa igreja. Aqueles que estão desempregados, abra porta de empregos. Em nome de Jesus. Abunde o comércio dos teus filhos. Em nome de Jesus. Senhor, melhore os salários daqueles que trabalham com alguém, com os funcionalismo público. Acende-se em nome de Jesus. Abençoe os nossos governantes, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visualizar a importância da educação no país. Que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênçãos, e que nós possamos ser generosos para com a tua casa. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ajudar a construção que está sendo terminada ali. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre aquele lugar. A obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. Nós profetizamos um novo templo, Senhor. Nós profetizamos um novo tempo nessa igreja, em nome de Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe as nossas vidas. Abunde, Senhor, os nossos celeiros, em nome de Jesus. Traga o seu dízimo e a oferta na casa do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você que puder ficar sobre os seus pés, vamos cantar esse último louvor. É tudo para Ele. Se nós não somos nada sem Ele, a presença dele é real nas nossas vidas. Que nós possamos fazer a presença dele ser real em nós. Tudo é perda
se eu não tenho a ti? A tua graça é o que lhe basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, declare: não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não temos nada. Sem o Senhor nada somos. Não adianta juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Nós temos que juntar tesouro no céu. É o Senhor que nos basta. É a presença dele em nossas vidas que nos basta. Aleluia. Declare ao Senhor nessa noite. Aleluia. Sei que não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Declare o Senhor nessa noite. Sem tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sem tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Sem tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluias. Só a presença do Senhor nos basta. O Senhor é tudo para nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Gostaria de chamar todas as crianças aqui à frente. Todas as crianças. Aleluia.
Louvado é o nosso Senhor Jesus. Glorificamos a Deus. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Estenda suas mãos, amém? Pai, nós queremos render graça, louvor e adoração pela vida, ó Deus, das crianças nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos, derramando graça, poder, misericórdia, e que através, ó Deus, do culto infantil que vai acontecer neste momento, a tua palavra seja derramada de modo poderoso no coração das crianças. Usa a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração dessas crianças nesta noite. Ó Deus, abençoe também crianças representadas através do seu pai e da sua mãe ali na live, que possam ser alcançados pelo teu poder e pela tua graça. Em nome de Jesus oramos, bendizemos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe as crianças, podem ir para o culto infantil. E que Deus abençoe também as nossas vidas. Que esta palavra de hoje, né? Você da live aí, que louvou com a gente, adorou, cantou adorações, fica com a gente aí agora para a palavra de Deus. Você que chega agora, fica aí, vamos ouvir um pouco da paternidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus possa estar falando em meu coração e em teu coração, né? Permita o Espírito Santo falar contigo, se desliga lá de fora dos problemas, das situações adversas, permita com que Deus possa ministrar no teu coração. Interessante que hoje, né? Eu passei a tarde, né, um momento dela ali refletindo sobre o que iríamos conversar nesta noite, e a colocação, né, base realmente do nosso processo para esta noite é exatamente paternidade, né, paternidade divina, paternidade espiritual, a paternidade de Deus em nossas vidas. E na abertura, né, conforme assim a Clébia veio a usar esta colocação. E realmente nada melhor que lembrarmos, né, desta grande paternidade de Deus na nossa vida, senão no dia de hoje, né? Todos os dias é dia, todos. Mas aproveitamos dias específicos para podermos falar de algumas situações, alguns princípios bíblicos específicos, e hoje não tem como nós não lembrarmos realmente desta paternidade, deste princípio tão grandioso de Deus na nossa vida, igreja. Nós iremos passear na Bíblia em algumas situações onde realmente nós vemos o porquê de nós estarmos aqui. Qual é o fator, né, o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Então que Deus venha falar conosco nesta noite, igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e aí então Romanos capítulo 3, você que puder ficar de pé, faça isso, para lermos o capítulo 3 aí de Romanos. Os irmãos tenham a paciência se a voz falhar um pouco, me perdoem, porque a gente está em processo de restituição, e nessa semana eu tive uma recaída, não sei se foi gripe de novo, uma virose, porém estamos aqui pela misericórdia. Capítulo 3 de Romanos, verso 21
capítulo 3, verso 21 a seguir, diz assim o texto sagrado: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui, igreja, vamos orar. Pai, eu quero render graça, louvor e adoração. Eu quero agradecer por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, criança, casal, seja aqui presente, ó Deus, de modo literal, ou presente de modo, ó Deus, ali da tecnologia, através da live, cada um que nos ouve neste momento, possam receber, ó Deus, a Tua palavra, possam, ó Deus, serem tocados pela Tua presença. Nós te pedimos neste momento, fala conosco, Pai, ministra em nossos corações, segundo a Tua boa vontade, segundo o Teu desejo, que possamos ser tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor. Igreja, toma o teu assento. A justificação de Deus é a nossa colocação inicial ligada à paternidade. Não perca este rumo. Se nós falarmos de paternidade, nós estamos falando de Abba, Pai. Nós estamos falando, talvez, do maior suprimento daquilo que é na parte humana. Vamos humanizar primeiro. Se no Dia das Mães nós pregamos a situação de um amor absoluto, se no Dia das Mães nós pregamos falando sobre um amor incondicional, um amor que não tem como comparar a nenhum outro amor a nível humano, a nível terreno, quando nós falamos agora da questão paterna, nós já estamos falando de um outro modo, que aí nós já não encaixamos mais a palavra amor, não que ela não exista, mas agora nós estamos encaixando melhor para encaixar, para falar do Pai, nós podemos dizer suplemento, ou quem sabe, aquele que vai, ou seja, suprir todas as necessidades que existem em um lar. Porque quando nós estamos executando a ideia paterna, nós estamos olhando para aquilo que os filhos vão ver, a esposa vai ver, porque muitas vezes nós vemos lares, que esposas, mulheres, são de garras, são de fibras, são que correm atrás. Sim, isso deve acontecer, isso é bom, isso é importante, isso é benéfico, porém, não tira a responsabilidade sacerdotal
da figura paterna, ou podemos dizer da figura masculina, humana, que existe dentro de um lar. Porque a partir do momento em que isso foge da realidade, em que a mulher consegue ter o seu porto seguro, quem? O marido. Em que os filhos conseguem entender que o suprimento que ele tanto necessita está em quem? O meu pai. Eu não estou dizendo que não pode acontecer a mulher fazer isso, não. O que eu quero dizer é que pela lógica natural da questão, o homem, ele é aquele que vai entrar como sacerdote, que supre todas as coisas, que vai adentrar, né, com aquele que vai colocar em dias todas as necessidades daquele lar, quando trata do mundo material, do mundo financeiro, da fibra, da colocação racional de um lar, porque muitas vezes a mulher, ela trabalha no lado mais emocional, no lado mais realmente do amor que existe dentro daquele lar. Então o que nós percebemos é que quando o homem ele não executa com excelência esta área paterna, marido dentro de um lar, alguma coisa não anda bem, alguma coisa desanda, alguma coisa é quebrada. O que nós percebemos é que Deus ele traz essa ideia de justificação ligada a uma paternidade. Porque quando nós falamos de justiça, humanizando primeiro, falando de modo humano, a justificação nada mais é que, falando do mundo do direito, da advocacia, quando o advogado vai justificar alguém, ele vai criar formas de expressar, formas de falar, formas de convencimento ao juiz, para que ele entenda aquilo que pode ser ou como julgamento, ou como poder justificá-lo de que aquele erro não foi cometido. E o que acontece? É como se fosse se colocar no lugar daquela pessoa. É como se fosse verdadeiramente fazer algo por aquela pessoa. Ou seja, a pessoa, o advogado que se coloca a executar a sua profissão de uma maneira justa, ele jamais vai defender alguém que ele tem uma certeza de que aquela pessoa cometeu um crime. Não vai aceitar. Porque sabe que pela lei existirá brechas, tem condições e brechas que faz com que ele possa de repente absorver aquele réu, ou talvez pelo menos diminuir drasticamente a sua pena, mas dentro dele sabendo que cometeu um erro. Então quando a gente vê, falando de justiça agora, espiritualizando a questão novamente, nós vemos Deus fazendo o que, igreja? Deus como um pai, Ele nos justifica, mas Ele não nos livra das nossas consequências. Ele pode até chegar e nos abraçar, dizer para nós: eu te amo, eu cuido de ti, eu estou com você onde você estiver. Se você estiver em qualquer lugar, eu estarei contigo, mesmo diante de um erro, mas um reconhecimento do seu pecado. Eu estou contigo. Mas a consequência daquilo que foi executado não vai cair por terra. Ou seja, a justificação de Deus, ela vai muito além daquilo que é humano, porque ela é paterna. É como um pai que entende que ele ama o seu filho, a sua filha, que ele
ama, né, ali aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, ou quem sabe aquele homem, aquela mulher já formada, mas diante de um erro, ainda que vai o abraçar, amar, beijar, mas jamais vai retirar a consequência ou a correção do erro que foi feito. Não. E Deus, desde o início, Ele trabalhou essa ideia, igreja. Porque desde o início, Deus sabia das nossas falhas, dos nossos erros. Talvez um dos textos assim, do Antigo Testamento mais lindo, é quando Deus se encontra com Abraão. Deus, Ele se encontra com Abraão, presta bem atenção nisso, ali em Gênesis. A Bíblia fala que Deus se encontra com Abraão e fala com Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, ó. Nós vamos fazer um pacto, uma aliança de sangue. A aliança de sangue, igreja, no Antigo Testamento, a nível hebreu, era realmente ser derramado sangue se aquela aliança fosse quebrada. E o que é que Deus faz? Abraão, você vai fazer o seguinte, você vai colher, né? Aí vai pegar animais, vai trazer para que a gente faça aqui a nossa aliança. Porém, é o seguinte, você vai cortar, como era feito, vai preparar todo o ambiente e eu estarei aqui. E nós iremos fazer a aliança ao qual eu faço contigo, eu faço com o povo. Abraão, eu te disse, o quê? Olha para o céu, será que você pode contar as estrelas? Não, assim será a descendência. Olha para a areia do mar, será que você pode contá-la? Não, assim será a sua descendência, e eu cumprirei. Aí o que que Deus faz? Agora nós iremos fazer uma aliança, só que o que Deus faz ali, igreja, é lindo. Porque no momento em que a Bíblia relata que Abraão passaria de um lado, Deus passaria do outro. Sabe o que que Deus faz? Coloca um sono profundo em Abraão. A Bíblia fala que Abraão adormece. E ali começa chamas de fogo. E Deus, Ele se reparte. Deus, Ele passa naquele momento, naquele sacrifício de sangue, naquela aliança de sangue. Deus, Ele passa sozinho naquele lugar, passando a seguinte mensagem ali, naquele momento: eu tomo a responsabilidade sozinho. Ou seja, se o ser humano quebrar, se o homem quebrar esta aliança, o sangue que vai ser derramado não é do ser humano, mas será o meu. E mais ou menos 2000 anos depois, quem estava morrendo naquela cruz, igreja, era o sangue de Deus, Jesus Cristo, derramando para a remissão do pecado, para a justificação, como uma paternidade de Deus ali naquela cruz do Calvário, pelas nossas vidas, em nome de Jesus, igreja. Entenda isso. Tudo estava ligado em Deus tomar uma iniciativa de sozinho Ele dizer: a responsabilidade é minha. Se o homem falhar, a responsabilidade é minha. Se a descendência de Abraão errar, a responsabilidade é minha. Deus sabia que Abraão iria errar. Quando eu falo Abraão, eu estou falando de nós também. Porque todos nós somos descendentes, todos nós estamos ligados a uma mesma aliança, todos nós estamos ligados em um mesmo princípio. Então, quando Deus ele passa sozinho, Ele estava passando esta mensagem de paternidade, porque o Pai, Ele toma lugar do seu filho se for necessário, igreja.
Não que ele tira a pena. Afinal, Jesus morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Mas não significa que eu não possa ir para o inferno. Porque aí depende dos meus atos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a partir daquele momento agora eu tenho acesso direto a Deus. Eu converso diretamente com Ele em qualquer lugar que você estiver, igreja. Viajando, trabalhando, no banheiro, suas necessidades fisiológicas, emocionais, espirituais, seja trabalhando, executando um exercício, uma atividade física, onde você estiver, você pode estar dialogando com Ele, agradecendo a Ele, dizendo para Ele: obrigado, Pai, pelo meu trabalho, obrigado pela minha saúde, por eu conseguir executar, atividades físicas. Tantos estão no hospital, não conseguem levantar, não faz nada. Obrigado, Pai, por eu estar pregando aqui um prego, ou seja, eu tenho as minhas mãos, eu tenho a saúde. Obrigado por eu estar dirigindo aqui. Quantos não conseguiram, ou quantos não têm condições, ou quantos não têm os seus braços, as suas pernas, e eu estou aqui. Ou seja, tudo isso, igreja, é adoração a Deus quando nós fazemos com Ele centralizado em nome de Jesus. Nós o adoramos. E sabe por que isso? Porque o véu do templo se rasgou, e o rasgar do véu nos fez não depender mais de um terceiro, mas falar diretamente com Deus, através de Jesus. Então, quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de ser declarado justo, e isso acontece no momento da salvação. Quando eu falo de salvação, eu gosto sempre de fazer uma pergunta retórica. O que é retórico? É aquele tipo de pergunta que vai me levar a uma reflexão. Não é pergunta para ter resposta, mas para refletir em mim mesmo. É aquele tipo de pergunta que Deus virou para Adão e Eva ali no jardim e perguntou assim: Adão, Eva, onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam? É claro. Mas quando Deus pergunta, não era para eles saber, era para eles refletir onde eles estavam. Quando Deus pergunta, eles mesmos olham para dentro deles e pensam: meu Deus, eu estou longe, eu estou distante, eu não estou no lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Eu estou brincando de esconde-esconde com o Senhor. Eu não estou executando aquilo que o Senhor me chamou para executar. Então, quando Deus ele faz uma pergunta retórica, é para nossa reflexão. E eu quero fazer uma nesta noite: e se Jesus voltar agora? Se for nesse exato momento, e se a trombeta soar, e se neste momento o céu se abrir, e realmente aconteceu o arrebatamento, ou seja, a salvação, porque isso é algo que nós alcançamos em justiça, não nossa, mas de Deus. A justificação, ela não nos faz pessoas perfeitas ou justas no sentido humano, mas declara a nossa justiça. A nossa justiça vem de colocarmos a nossa fé no trabalho completo em Jesus Cristo, igreja. O seu sacrifício cobre o nosso pecado, nos permitindo que Deus nos veja como pessoas perfeitas. Sabe por quê? Você lembra aquele momento que Jesus vira para Deus ali na cruz e diz assim: ó, Pai, por que me abandonaste? Igreja, naquele instante ali,
Não é que Jesus pecou em momento nenhum. Simplesmente Ele estava carregando o meu pecado. Ele estava carregando os nossos pecados. Então, quando Ele nos justifica, Ele nos deixa perfeitos e sem mancha perante Deus, mas é porque Ele toma o nosso lugar, igreja. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para Barrabás. Literalmente falando, né? Mas também espiritualmente falando, no sentido figurado agora falando, era para mim. Era para nós. Mas Jesus, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Naquele momento Ele disse: por que me abandonastes? Porque verdadeiramente, igreja, Deus não estava rejeitando o seu filho de modo nenhum, como Ele jamais nos rejeita também. Mas o pecado que coexistia ali naquele momento em Jesus, que era meu, era seu, fez com que Deus não apreciasse ali aquele momento, porque jamais a luz ela habita em meio às trevas, igreja. E toda a treva minha estava ali sobre os ombros de Jesus. Jesus estava ali levando naquela cruz do Calvário tudo aquilo de erro que já iria 2000 anos depois, mais ou menos, a minha vida cometer, as nossas vidas cometer. Mas Jesus estava fazendo um sacrifício perfeito, igreja. Ou seja, para que através da paternidade cristã nós viéssemos ser justificados em Cristo Jesus. É Ele que nos justifica. É Ele que faz em nós. E essa justificação para Deus é um ato, mas para nós é um processo de regeneração. Se nós entendermos o poder da justificação de Deus em nós, olha só, Romanos capítulo 5, verso 18 diz assim, ó: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Igreja, entenda uma coisa: a justificação de Deus, ela gera vida em nós. Se nós olhássemos o agir do pecado, o agir de toda imundície, o agir de toda perdição, talvez nós já estávamos destruídos como Sodoma e Gomorra. Mas aquele momento em que Abraão, juntamente a Deus, Deus fez aquele ato juntamente ali, anos, centenas, milhares de anos atrás. Naquele momento, igreja, o que vai acontecer? Deus, Ele toma uma responsabilidade sozinho pela minha vida, pela sua vida, pela nossa vida. Deus, Ele toma a responsabilidade por nós. E naquele momento, naquele instante, Ele disse para Ele mesmo que se o homem falhar, o meu sangue, aquela aliança de sangue, o meu sangue é que será derramado. Ou seja, aí você entende mais profundamente o fator do sacrifício de Jesus. Não somente podemos limitar, porque falamos muito de Gênesis 3,15, né? Que vai sair da barriga da mulher aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Ou seja, podemos dizer Jesus. Mas vemos então agora Deus, Ele tomando essa responsabilidade. Para quê, igreja? Para nos justificar. Porque entendemos que para Deus é sacrifício este negócio. É
essa justificação para Deus é um sacrifício, mas para nós é uma paz. Ela gera em nós paz. Romanos capítulo 5, no verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez uma das palavras mais procuradas no tempo presente, né? Se chama paz. Nós vivemos um tempo, igreja, em que crises existenciais têm existido muito, em que pessoas até realizadas na vida, quando nós falamos realizadas, nós estamos falando a nível material, financeiro, muitas vezes têm tirado suas próprias vidas. Nós vivemos um tempo em que pessoas têm desgostado da vida. Nós vivemos um tempo em que a doença, ela não é física, ela é emocional, onde ela é conhecida como surto, como depressão, onde ela é conhecida como síndrome do pânico, onde ela é conhecida como situações de pessoas que outrora se alegravam, sorriam, viviam e agora já não querem mais viver. Sabe por quê? Por falta de encontrar esta pequena palavra chamada paz. Porque muitas vezes o mundo tem entregado ela de uma maneira incorreta. Porque quando Jesus ele diz em João 14, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, igreja. Porque muitas vezes a paz que o mundo tem oferecido é uma paz onde nós iremos rejeitar até a própria família. Como assim? Vai em um sistema psiquiatra ou psicológico, no sentido de um problema, um término de um casamento, ao invés de influenciar uma restauração, a influência vai ser o quê? Vai ter uma festa, veste sua melhor roupa, se arruma, se prepara, cuida do seu corpo, cuida da sua vida, ou seja, e vai por novos ares, novas situações, novos sonhos, a bola que segue, o jogo que segue, ou seja, porque o mundo ele oferece essas ideias de que eu tenho que esquecer o que é essencial para mim. Mas quando nós olhamos para aquilo que é Deus falando, Deus ele traz dizendo, eu vos dou a paz, a minha paz não é como o mundo te dá, ela é diferente. A minha paz não é a droga, não é a bebida, não é a prostituição, não é a noite, não é as festas, não é a mentira. Não, a minha paz é o seu coração entregue àquilo que é a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Ou seja, a paz ao qual ela não é passageira, ela não é aquela que eu coloco a cabeça no travesseiro quando ninguém mais está comigo e agora eu já entro em surto de novo. Porque a paz que o mundo oferece enquanto eu estou rodeado, enquanto eu estou nas noites, enquanto eu estou cheio de pessoas, está tudo bem. Mas quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, acabou. A paz com Cristo, igreja, é eu estar rodeado, mas quando eu estou em casa, no meu quarto, com o meu travesseiro,
a minha paz é ainda maior, porque eu começo a falar com Ele. Oh, Ramanaracantaracharamaná. Porque Ele é a paz. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Ele deixou bem claro: eu não vou lá dou como o mundo dá. Não é da forma que o mundo te oferece a paz que eu te dou diferente, meu querido. Eu te ofereço diferente. Eu te dou de outra forma. Eu te ofereço de outra forma. Eu justifico a sua vida. Eu tenho paternidade com você. Eu não sei como que está o seu emocional, como é que está o seu psicológico. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Mas essa paz que Deus nos dá, ela traz uma ideia de João 3,16. Talvez o resumo de toda a Bíblia se encontra neste verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Igreja, essa paternidade, ela nos dá a condição de entender que ainda que o meu corpo exterior se corrompa, talvez dói, talvez a gente sofra, talvez a gente perca, talvez nosso emocional está abalado, talvez nosso psicológico está destruído, talvez algumas coisas não tenham nos deixado dormir, talvez algumas coisas tenham nos preocupado de modo excessivo, talvez algumas coisas tenham acontecido na nossa vida, que nós não temos conseguido praticar a nossa profissão de uma maneira perfeita, não temos conseguido estudar nossos estudos, faculdades, seja o que for, talvez algumas coisas não tem me permitido exercer com excelência a obra de Deus, talvez algumas coisas não tenham acontecido da maneira que eu desejava, mas ainda que o meu corpo exterior se corrompa, se eu tiver essa paz em mim que é Cristo Jesus, a Bíblia declara que o meu interior, ele se renova dia após dia, em nome de Jesus, igreja. Porque essa paz, desta paternidade, dessa justificação que nós estamos falando aqui, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Não é o pastor Shelon, não é a Igreja Batista Ebenezer, nem qualquer outra igreja, nem qualquer outra situação externa que vai nos dar a condição de ter paz, igreja, mas sim de dentro para fora. De dentro para fora. A paternidade. Houve um tempo da minha vida que este dia dos pais, era doído, era ruim, era dolorido. Eu nunca existia esse negócio, pai. Até que um dia eu conheci a Cristo. E fui entender essa colocação paterna. Deus me fez e me deu a oportunidade, igreja, de entender que a paternidade maior nas nossas vidas vem do alto, vem de dentro. Ele me fez viver o que é ter pai, mas diante daquilo que é divino. E Ele me deu a oportunidade de entender o que é ser pai. Exatamente, né? De acordo com o que Ele me permite ser, literalmente, no momento, há 7 anos atrás, né? Quando a Radassa chegou como uma restituição. Ele me fez entender, diante de um tempo, o que é ter paz mesmo diante de uma dor. Eu me recordo que a dor que eu sofria anteriormente
por nunca ter tido essa figura paterna na minha vida humana, que foi suprida lá em 2005, naquele momento em que eu conheci Jesus. E eu me lembro que no primeiro dia dos pais, conhecendo Jesus, eu entendi paternidade. E fui ver o quão Deus nunca deixou ter ausência em mim por causa da figura paterna, o quão é tão importante na vida de um homem, né? De uma figura masculina na vida de um filho homem, né? A importância. E Deus nunca permitiu. Mas eu me lembro que essa lacuna abriu e doeu tanto. De 2015 até 2018. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que ali eu comecei, a dor parece que ela triplicou, quadriplicou e ali lembrava, porém, né, para ser incrível o negócio, não poderia ser diferente. Em 2018, exatamente 7 anos atrás, né, com mudança de 2 dias, né, vamos dizer assim, porque depois que Radassa nasceu, não teve mais Dia dos Pais, não teve mais Dia dos Pais no dia 12, né? Foi o único ali de 2018 para cá. Ali não teve mais. Sempre cai domingo é aniversário dela, um dia depois, um dia 2. Ou seja, mas exatamente neste Dia dos Pais, em 2018, Deus me deu a graça de mais uma vez preencher esta lacuna paterna. Mas em todos esses momentos, eu entendi, igreja, que se eu procurasse a paz de modo externo, eu nunca iria encontrar. A paz, ela é interna. A paz, ela vem de dentro. A paz, ela vem daquilo que nós não vemos. Capítulo 4 de 2 Coríntios. Aquilo que eu vejo é temporal. Mas aquilo que eu não vejo é eterno, igreja. É eterno. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não importa como você chegou aqui nesta noite. Eu quero terminar essa palavra simples. Eu até falei com louvor, pode louvar que eu vou pregar pouco, porque a voz não está 100% ainda. Mas o que eu quero te dizer aqui hoje com esta palavra é para você se sentir amado pelo seu pai. Talvez você não tenha mais o seu pai, literalmente falando, né? Talvez você que entrou aqui, talvez você não tenha mais ele. Ou talvez você, como eu, nunca teve. Ou teve essa figura mulher, né? Que eu valorizo tanto. A minha mãe, que teve excelência, Deus deu ela graça para fazer um suprimento. Não que, lógico que não teve como ser perfeito, porque ela é mulher, mas com muita garra. Ela foi essa mulher que entrou com provisão, né? Eu queria lembrar dessa palavra desde o início, estou lembrando dela agora, talvez era para ser agora. Provedor. Viu, homem? Você é provedor, pai, marido. E se isso não acontecer, alguma coisa está errada dentro da sua casa. Eu não estou dizendo que a mulher não possa, não estou dizendo isso. Mas o seu papel tem que ser esse. Você tem que tomar essa iniciativa de entender que se alguma coisa faltar, a culpa é sua. Nós temos que ter essa liderança. Porque se nós não tivermos, alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que a mulher não pode suprir. Há momentos que o homem desanda o emprego e a mulher que vai... Sim, claro. Mas dentro de mim, eu tenho que ter essa iniciativa. Talvez eu possa dizer até uma palavra forte aqui. Essa vergonha na cara de entender que eu sou o provedor. Eu sou o sacerdote do lar. Ou seja, porque a mulher, ela é sensível, ela vai olhar para mim e entender, não, se tudo é errado, eu estou com ele. Os filhos vão olhar, não, se tudo é errado, meu pai é super-herói.
E assim nós temos que ser, igreja. Porque quando nós sabemos que as coisas dão errado, nós olhamos, aquele lá me sustenta, aquele provê, aquele tudo faz. Então eu quero te dizer, talvez seu pai não está mais, mas Deus está contigo. Eu quero que você lembre de todo o amor de Deus através do seu pai enquanto você teve ele. De todo o amor de Deus, talvez você nunca teve, não sei, eu acho que não é o caso de ninguém aqui. Não sei, mas se isso aconteceu, né? Deus sempre cobriu você também, sempre guardou você também, sempre teve o cuidado sobre a tua vida também. E se você tem o seu pai ainda, não seja rude, não desvalorize o momento que você tem com ele. Se tem alguma quebra, alguma situação quebrada de relacionamento, faça hoje ainda, peça perdão, vá de encontro, dê um abraço, diga eu te amo. Ou seja, porque são momentos valiosos que nós temos que ter com aqueles que nós amamos e que nos ama, igreja. Em nome de Jesus, ame. E deixa eu te dizer uma coisa, esse Deus que provê, Ele te ama, Ele é seu pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. Deus, Ele morreu na cruz para nos justificar, para nos trazer a paz. Eu não sei como que está a sua mente nesta noite, seu emocional, seu psicológico. Mas o Senhor te trouxe aqui também nessa live, neste Dia dos Pais, para dizer que Ele é o seu Pai. Ele é aquele que te ama. Vamos orar. Vamos orar. Fica de pé, igreja. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua paternidade. Obrigado pela sua justificação em nós. Se nós estamos de pé, porque o Senhor nos amou, é porque o Senhor nos guardou, é porque o Senhor tem nos amado, Pai. É porque o Senhor tem nos feito nos achegar mais perto de Ti, mais perto da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Fala com Ele nesta noite, igreja. Fala com Ele. Ô papai, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui, papai. Nós queremos viver mais de Ti. Sinta o abraço dele aqui nesta noite. Sabe aquele abraço de pai? Talvez um abraço que você já teve de um pai de verdade e hoje já não tem mais. Ou talvez está distante, né? Está longe. Talvez o teu pai está longe e você queria tanto um abraço. Então sinta ele te abraçando. Se abraça você mesmo. O aconchego de Deus, sinta ele aí. Pelos olhos da fé eu sinto que você vai sentir um calor. Isso é o Espírito Santo na tua vida nesta noite. Ele vai tocar no teu coração nesta noite. Abra a tua boca e começa a falar com Ele. Eu sinto que a presença de Deus é real aqui nesta noite. O culto tomou um rumo de reflexão paterna neste momento, porque Ele quer te mostrar. Se houver alguma situação emocional, Ele está te tocando nesta noite. Eu creio pelos olhos da fé que Deus está curando emocional, psicológico. Talvez vidas pensando depressão aqui nesta noite. Pelos olhos da fé eu sinto que existem situações, desânimos de vida aqui nesta noite. Eu não sei porquê, mas Deus me convida a falar com você da live, ou você aqui neste momento.
Se você tem pensado em desistir da sua vida, ou desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, porque parece que ninguém está contigo, o Pai Celestial está dizendo: eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo, em nome de Jesus. Aí Ele te tocando aí, ó. Aí Ele te tocando aí na sua casa, aqui, ou aí Ele te mostrando que tudo tem jeito, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de Mateus 19, aquilo que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba Ele aí, receba Ele aí. Vai sendo tocado pelo Espírito Santo, você na sua casa e na live, você aqui presente neste momento, vai falando com Ele, vai falando com Ele. Oh papai, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado a Deus. Obrigado pela justificação do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela paternidade do Senhor. Ó Deus, toca cada coração com o calor do Espírito Santo do Senhor nestas vidas aqui, ó Pai. Ó Deus, aqui tem homens e mulheres, talvez entraram aqui fadigadas emocionalmente, fadigadas espiritualmente, fadigadas, ó Pai, ó Deus. Ó Deus, na sua alma, que o Senhor venha curar. Eu sinto pelos olhos da fé um bálsamo, o óleo do Espírito Santo sendo derramado aqui neste lugar. Eu sinto, eu creio que Deus está curando almas, está curando emoções, curando aqui nesta noite vidas aqui, seja na área psicológica, espiritual, seja na área física, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinto o abraço dele, sinto o abraço paterno dele, neste dia dos pais, o Pai de todos, o Pai que está acima de todas as coisas, que é Ele, pela minha vida e pela tua vida, está te abraçando, me abraçando. Sinta este abraço do Senhor sobre a tua vida. Ei, você vai testemunhar algo novo. Você vai testemunhar algo novo. Em nome de Jesus, você vai testemunhar algo novo. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê, pelos olhos da fé. Você vai testemunhar algo novo. O seu Pai está te dando um presente aqui nesta noite. O seu Pai está te dando um presente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, igreja. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Seja tocado aqui neste lugar. Receba esta palavra. Seja tocado. Que o Espírito Santo de Deus te encha e te faça uma pessoa bem-aventurada. Ele não te trouxe aqui em vão nesta noite. Ele não te trouxe em vão. É para você entender esta paternidade, esta justificação que te faz vitorioso, vitoriosa. Você vai testemunhar uma restituição na tua vida. Creia nisso. O Pai Celestial está mandando te dizer isso. Você aqui, você na live, não desista. Talvez alguma coisa tenha abalado o seu ânimo, o seu emocional, a sua vida espiritual, tenha abalado o seu psicológico, a ponto de você nem conseguir mais executar as tarefas, os teus sonhos de maneira excelente. Talvez você já foi exemplo em alguma situação e isso tem te derrubado algo, mas entenda uma coisa: você não veio aqui à toa, você não entrou nessa live à toa. Deus, o Pai Celestial, está restituindo nesta noite. Algo novo você vai testemunhar. Creia nisso. Neste dia dos pais, aquele que é o provedor está provendo a restituição na tua vida nesta noite.
Em nome de Jesus. Sinta o abraço aí. Sinta o abraço aí. Ele está te justificando. É Deus que nos justifica. É Ele que nos justifica. É Ele que nos provê. E é Ele que nos ama e nos faz a paz aqui nesta noite. Receba esta palavra, igreja, em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém, amém, em nome de Jesus. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Toma teu assento, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Receba, igreja. Creia nesta palavra, em nome de Jesus. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que Deus me veio ao coração para este dia dos pais desta noite. Que você possa receber esta palavra, você possa viver esta palavra e que você possa testemunhar esta palavra. Creia, você vai testemunhar algo novo deste Pai Celestial que mandou te dizer essas palavras nesta noite. Você e Deus sabe aquele momento que eu saio assim, nossa, Deus me trouxe, era necessário. Talvez você da live também. Você vai dizer, você vai me chamar e você vai falar. Eu tenho certeza. A cada tarde, a cada momento que a gente prepara as mensagens, eu não sei quem vai estar aqui, quem vai estar na live. Há pessoas que a gente tem noção, né? Ah, fulano vai estar no culto, né? Mas muitos, às vezes, não sabemos. Mas Deus sabe. E cada mensagem é Ele querendo falar com você, querendo falar comigo. Você na live. Talvez você entrou aí na live para ver um vídeo, ficar subindo um TikTok. Você viu a mensagem e parou. Porque Deus queria falar com você. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tá, meu querido, minha querida? Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe sua semana. Deus te abençoe, que você venha ser vitorioso, vitoriosa. Você pai aí, feliz Dia dos Pais. E todos aí, receba essa paternidade de Deus na sua vida, que te justifica e que te dá paz. Em nome de Jesus, tá bom? Uma boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos caminhar segundo Deus.